Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Cortesão por uma Noite, da Lisa Kleypas. Esse aqui é o livro 1 dos Mistérios da Bow Street, é uma série. Acho que já foram publicados, além desse, mais 2 livros pela Arqueiro. E esse aqui conta a história do Grant e da Vivian. A Vivian era uma cortesã, a mais famosa de Londres, a mais procurada, a mais exclusiva de Londres. E o Grant é um patrulheiro, só que ele é um patrulheiro muito famoso por causa das suas histórias. Ele é muito trabalhador e ele costuma pegar alguns casos meio impossíveis. Assalto ao banco, sequestro e tal. E por causa do tamanho dele, ele é um homem muito alto e muito forte. Ele meio que virou um super-humano, né? No imaginário da população de Londres. Então tem até um jornal que parece que escreve as histórias dele, bastante aumentadas, sobre as aventuras que ele passa. Então ele é muito famoso, ele é bem rico, apesar de não ter nenhum título, e ele tava na sua Honda, né, patrulhando, e o cara, um barqueiro, chama o Grant até o rio Tâmisa, diz que encontrou um corpo de uma mulher, e é óbvio que ele vai lá, né, solucionar, ver o que aconteceu, enfim. Quando ele chega lá, ele descobre que esse corpo é da Vivian Duval. Só que ela está viva, apesar dela ter sofrido uma tentativa, né, de assassinato. E ele descobre isso através das marcas do pescoço dela, né, tentaram estrangulá-la. Ela está viva. E aí, o que o Grant faz? Ele leva a Vivian até a sua casa, né, até a casa dele, para poder cuidar dela, para poder depois abrir o processo investigativo, porque ela tá muito fraca, toda molhada, com hematomas. Quando ele chega na casa dele, para poder ter todo o cuidado, ele chama até um médico, os dois descobrem que ela perdeu a memória. Ela não se lembra de absolutamente nada. Ela não se lembra de ter sido cortesã, ela não se lembra de como ela foi afogada, ela não se lembra de quem tentou afogá-la, ela não se lembra de absolutamente nada. E também não se lembra de um desafeto que ela teve com o Grant. O Grant, em um dos bailes, ele acaba se interessando por ela e ela por ele, mas depois que ele viu que, tipo assim, não ia fazer nenhum sentido, né, todo o esforço de tê-la, porque todo mundo, todo homem a desejava, ele recusou tê-la como amante. E aí, ela inventou uma história. Ela inventou que ela o tinha recusado e jogou essa fofoca aí por ar. E a gente sabe, né, na maioria dos romances de época, que Londres inteira ficou sabendo que a famosa cortesã não quis se envolver com Grant. E ele ficou muito bravo com isso, porque ele sabia da verdadeira história, né? Então, o que ele planeja? Planeja bem imaturamente se vingar dela, mesmo a pobre moça tendo perdido a memória. O que eu achei assim, né, meu filho, precisa disso, né? Muito bobo da sua parte. E aí ele inventa pra ela que os dois têm um caso. E é óbvio que ela vai acreditar, né? Primeiro, que ela perdeu a memória. Segundo, que todo mundo sabe que ela foi uma cortesã. E terceiro, o que ela estaria fazendo ali na casa dele. Então, enquanto ele investiga sobre essa tentativa de assassinato, ele finge que os dois tiveram um caso, sendo que nunca tiveram nada na face da terra. Mas o que me incomodou em certas partes dessa história? Essa imaturidade do Grant, né? Achei meio bobo, por assim dizer, esse motivo de vingança. Ah, vou me vingar de uma mulher indefesa só porque ela fez uma fofoca. E o excesso de cenas adultas, muito desnecessárias, que não fazem nenhuma diferença estando elas ali ou não. Gostei muito do desenrolar da história. É óbvio que, né, ela vai demonstrando ali algumas pistas pra gente descobrir quem tentou, né, afogar a Vivienne. E meio que eu não descobri certinho, eu fui descobrindo assim junto com o Grant. Mas tem uma reviravolta na história muito boa mesmo. Eu achei bem interessante, que é uma reviravolta além, né, dessa descoberta da pessoa que tentou, né, afogar a Vivienne. E eu achei, assim, muito legal essa reviravolta. Eu não sei se no livro 2 a gente vai ter a presença desses personagens, mas, assim, provavelmente sim, né, porque se é, né, Os Mistérios da Bow Street, provavelmente sim. Mas eu gostei bastante da trama. O que me incomodou foi esse excesso, né, dessas cenas e essa vingança meio sem pé nem cabeça do personagem principal. O Grant, ele é um cara que tem toda uma história, ele conta a história dele na infância, né, por que ele começou a trabalhar como patrulheiro, foi uma pessoa que passou fome, uma criança que ficou no orfanato, então tem toda uma história bem legal,
que a autora apresenta pra gente, e também depois a gente descobre sobre também a vida da Vivienne. Que ela se tornou uma cortesã, a vida do passado dela, família, né, os pais, enfim. O que eu gosto muito dos livros da Lisa é que ela costuma trazer toda uma descrição de cenário, personagem, roupa, figurino, enfim, muito interessante para a época. Então ela vai falar de uma sala da casa do Grant, então ela explica ali sobre a sala, vai falar de um vestido que a Vivienne estava usando. Então eu gosto muito disso, é bem característico dela mesmo, a gente vê em outros livros, então é muito interessante. Eu sei que tem gente que não gosta, né, porque às vezes é muito excesso de informação, né, tem às vezes 3, 4 páginas que não tem nenhuma fala, é só descrição de cenário e tal, mas eu gosto disso, desse contato que ela faz, tanto com os pensamentos dos personagens, quanto com esse cenário, essa apresentação de ambiente. Mas enfim, para um livro, para o primeiro livro da série, eu gostei bastante, né? Apesar, né, dessas coisas que eu falei. É um livro muito rápido de ser lido, eu li acho que em 2 dias. Pretendo ler os outros da série, os outros são Amante por uma Tarde e Prometida por um Dia, que são esses daqui. Não sei se dá pra ver. Então, eu pretendo ler, provavelmente, os outros 2 e depois venho comentar sobre ele com vocês. E é isso, gente. Gostei bastante. Não foi a melhor leitura que eu já fiz, né, da Lisa Kleypas, porque pra mim, os Revenants são disparado as melhores histórias. Eu sei que muita gente gosta dessa série aqui, ó, As 4 Estações do Amor, que eu comecei a ler e pretendo continuar. E eu nunca li, nem naquela versão antiga. Então, pra mim, a melhor série dela é Os Revenants, porque foi o que eu tive o primeiro contato. E então eu pretendo ler As 4 Estações do Amor, pretendo continuar nessa série aqui, depois venho comentar com vocês sobre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Vou deixar o link de compra desse livro aí embaixo, né, na descrição, para quem se interessar, para quem quiser comprar, aproveitar, né, que agora tem Black Friday. Não sei se esse livro vai entrar na promoção, mas vai que. E é isso, meu povo, tá bom? Um beijo, tchau!